A Pode vacinação, continuar. Uhum. a quarentena, o, a notificação dos casos, portanto, existem algumas regras que são muito específicas com relação à notificação. Portanto, algumas das medidas são a notificação nas 24 horas, portanto, e aquelas em que o agente ou ponto focal da OMS deve tomar conhecimento e partilhar com a, o nível superior, portanto, que seria o escritório regional e depois o mundial, para que os países tomem atenção e comecem a agir no sentido de porem a vigilância em ação para o controle dessas doenças. É o caso do que está a acontecer agora com a monkeypox. Também gostaria de dizer que, mais uma vez, a integração entre a saúde humana e a saúde animal, portanto, pode ser percebida por esses aspectos. Uma delas é a notificação, outra é a quarentena, portanto, e a investigação. E nesses dois aspectos, existem aspectos que são relacionados com o homem e também a participação do controlo do animal. Porque, como sabem, existem dois conceitos que são muito partilhados, tanto dentro das zoonoses. Um dos conceitos é aquele que diz que a zoonose, portanto, aparece apenas na população animal num determinado ponto de uma determinada área, que se chama a epizootia, mas que pode evoluir para a panzootia, que é, portanto, a evolução dessa doença para o continente ou para fora do continente. E nesses casos, portanto, penso que é mais ou menos a situação que nós estamos a viver com a monkeypox. Em relação à notificação das doenças, o Regulamento Sanitário Internacional diz que cada Estado deverá avaliar os eventos que ocorrem dentro do seu território e o Estado tem autonomia para decidir. Portanto, é o Estado que vai notificar à OMS e tomar as medidas que deverão ser seguidas por aquele país. E o período para a notificação é dentro das 24 horas a contar da avaliação das informações provenientes da saúde pública. Portanto, em relação a, ao tipo de zoonose, portanto, tipo de doença, algumas das estratégias de controle, portanto, como disse, uma delas é a vacinação, existe o tratamento em massa também, o saneamento, a distribuição de mosquiteiros, o isolamento, a quarentena e outras restrições. Portanto, essas são algumas das medidas de controle. Mas, portanto, sem descurar
aspecto da investigação. Portanto, e acho que é aqui onde existe um espaço aberto para a interação entre a medicina em saúde pública e a medicina veterinária. Porque, em alguns casos, para algumas doenças, a confirmação até vem da medicina veterinária. Portanto, eu não sei se poderíamos deixar alguns aspectos para a discussão. Eu concordo, Dr. Pedro. Parte da importância do convite ao professor Pedro deve-se ao facto de que falou em 2 ou 3 aspectos muito interessantes que já vão acontecendo a nível da saúde humana. Vou dar oportunidade aos colegas para perguntarem, mas antes gostaria só de perguntar-lhe que soluções, na sua visão, como profissional de saúde pública, recomenda para um país com as dificuldades que temos e ainda temos a questão da saúde animal sem ter um sistema de vigilância implementado. Que soluções, o que é que recomenda face a esta ausência desta ferramenta muito importante, estimado professor Pedro Van Donen? Bem, em relação aos aspectos relacionados com as soluções, tanto alguns já se encontram no nosso regulamento sanitário angolano. Portanto, e um aspecto importante é a notificação. Depois da notificação, portanto, vão os aspectos que vêm a seguir. Portanto, quando se faz a notificação, a doença já foi diagnosticada, confirmada e, então, são adotadas as medidas de controlo que são específicas para cada doença. Se nós tivéssemos, por exemplo, um caso de raiva, certamente a medida de controlo seria a informação, portanto, a educação para a saúde e a vacinação e o tratamento. Mas essas medidas não são para as mesmas para todas as doenças. As medidas de controlo variam de acordo com o tipo de doença. Portanto, nós, por exemplo, podemos pegar no caso de algumas viroses, no caso da monkeypox, em que nós estamos, para além da vacinação, que é um processo que se perspectiva, portanto, existe o tratamento, mas também existe o isolamento, existe a quarentena, a restrição de movimentos da população, dos animais. Portanto, não podemos dizer que as medidas são sempre as mesmas. As medidas vão variando de acordo com o tipo de zoonose. Muito bem, doutor, muito obrigada. Nós temos aqui o doutor Nilton Francisco, estimado, por favor, pode perguntar, pode falar, por favor. Obrigado, boa noite, o doutor Pedro Van Donen, e boa noite, portanto, o painel. Eu queria, de início, parabenizar o doutor Pedro Van Donen, portanto, por ter apresentado este tema
tanto, um tanto quanto negligenciado, podemos assim dizer, visto que é um tema que tentou-se discutir tanto nos últimos anos e que penso que não se chegou ainda a certos consensos com relação ao controle tanto deste tipo de doenças. O Dr. Pedro começou a falar dos desafios e eu penso que são muitos eles. Nós, como especialistas de saúde pública, temos vindo a tentar organizar o sistema de vigilância integrado, tanto de doenças, em que as diagnósticos também devem estar integradas. E vimos que para termos o único sistema de vigilância de doenças, temos de ter em conta vários aspectos, visto que as fontes de informações são várias, são diferentes, e temos que organizar instrumentos específicos, tanto para a notificação, tanto para a análise da informação, visto que o objetivo é apenas um, que é o de vigilância e resposta às doenças transmissíveis, né? Incluindo as zoonoses. Então, a saúde pública, humana e animal já tem vindo a fazer esforços no sentido de se criar um sistema integrado de vigilância das doenças e resposta, incluindo nesse âmbito as zoonoses, né? E vemos que é possível que se faça isso, visto que algumas condições necessárias já existem, como financiamento. Como sabem, nós até ao momento temos o projeto REDIS, que tem financiado o sistema de vigilância a nível do país. Temos de capacitar tanto os técnicos que vão fazer a vigilância e controle dessas doenças. Temos de ter em conta que o sistema de mobilidade de pessoas, ou seja, a migração, também é uma das formas de transmissão dessas doenças, porque as pessoas movimentam-se e também levam os seus animais, e daí, tanto também doenças, e toda a necessidade de poder ter em conta esses aspectos. Também devemos ter em conta que existem doenças emergentes, né?
em que muitas delas são doenças zoonóticas. E o sistema de saúde deve estar atento, tanto a todas essas ameaças, porque muitas das doenças são doenças até então desconhecidas, e o sistema deve estar capacitado no sentido de poder dar resposta a este tipo de eventos. Nós, em Angola, tanto temos vindo a dar uma certa atenção à raiva, visto que é uma das doenças que mais mata no país, mas existem outras que o sistema, portanto, não reconhece, e quando elas aparecem, é já de forma epidêmica. Portanto, a questão aqui é termos um sistema de vigilância das doenças e resposta de forma ativa, no sentido de poder detectar e controlar esse tipo de doenças e ou eventos. Bem, por enquanto, eu fico até por aqui e vamos, tanto, dar aso a outros aspectos. Obrigado. Doutor Newton, muito obrigada pela sua participação. Doutor Pedro, nós temos aqui dois colegas, gostaria que o doutor Leonardo Selumbo, se não me engano, e depois a doutora Elsa Fortes também gostariam de conversar consigo. Doutor Leonardo? Ok, doutor Leonardo, não sei se ele está em linha. Ok. Então podemos passar à doutora Elsa, por favor. Boa noite outra vez, doutora Elsa. Boa noite mais uma vez. Eu estou muito feliz com ver o Dr. Pedro a falar deste tema, muito interessante e quer dizer, muito interessante para nós, mas eu não via os médicos a abordá-lo e a falar com tanta propriedade, e por isso fico, fico até emocionada. É o seguinte, eu há 15 anos atrás, há quase 15 anos atrás, eu chefiei uma repartição de veterinária nos serviços de saúde das Forças Armadas angolanas. E a nossa perspectiva era o controle de zoonoses, em que nós tínhamos a autonomia de intervir em caso de surtos, em caso de, ou mesmo em termos preventivos. Nós intervíamos indo buscar as amostras, vendo os animais. Porquê? Porque nós somos profissionais veterinários e tínhamos esta capacidade. Agora, admira-me o Ministério da Saúde até agora não ter um órgão apropriado e específico para abordar as questões de doenças animais. Um gabinete com médicos veterinários do Ministério da Saúde só para ver as questões de zoonoses e doenças animais. Ok? Por isso a minha pergunta, se já existe algum órgão e eu não sei, se outros departamentos estão a ocupar-se pondo. O que eu percebi é que a Direção de Saúde Pública trata de uma série de questões e quer dizer, tem na sua agenda um cantinho para as zoonoses. E acho que isso acontece para os outros também, para o INIS, para a Redice, etc. Então era sobre isto que eu queria abordar. Obrigada.
Muito obrigado, doutora Elsa. Também gostaria de manifestar a minha alegria em revê-la, e gostaria de dizer que, dentro do organigrama do Ministério da Saúde, existe um departamento de controlo de doença. Portanto, mas este departamento de controlo de doença apenas tem alguns programas que não estão incluídas as zoonoses. E, pelo que eu saiba, não existe nenhum programa específico para o controle das zoonoses dentro da estratégia da Direção Nacional. Portanto, é como eu disse no início, portanto, é um dos aspectos em falta, talvez por alguma razão, pode ser razão de estratégia. Eu não sei como é que estão organizados os países na região também, porque nós, muitas das vezes, os programas são mais ou menos orientados em função daquilo que a OMS recomenda, mas, como também diz o próprio Regulamento Sanitário Internacional, cada um dos parceiros tem autonomia para criar os seus mecanismos de resposta. E um dos mecanismos de resposta, em função das prioridades, em função da disponibilidade financeira, portanto, seria mesmo a criação dos programas. Nós não temos, por exemplo, um programa de controle da raiva, mas poderíamos ter um programa de controle da raiva, que até porque seria necessário, uma vez que a estratégia é mesmo chegar à eliminação. Portanto, nós ainda estamos no controlo. E para se chegar ao controlo, portanto, não é com as medidas que nós temos estado, ou para chegar à eliminação, não é com as medidas que nós temos estado a adotar. Portanto, seria um processo de vacinação sistemático, regular e muito abrangente. Mas isto depende da estratégia de cada um dos países. Talvez alguém com outro nível, outra responsabilidade, pudesse dar um melhor esclarecimento em relação a essas medidas. Eu não estou, portanto, não consigo dizer concretamente quais são as razões, mas é realmente uma fraqueza que se observa. E agora, portanto, nós com mais esta zoonose que nós temos no momento, portanto, mais uma razão para se repensar, se refletir em relação à existência de programas de controlos de zoonoses. Não sei se posso entrar outra vez. Newton. Sim, doutora, Portanto, por favor. sim, pois, Pode, por favor. era para dizer que a Direção Nacional de Saúde Pública tem um departamento de controle da doença. E todas as doenças, portanto, são passíveis de estarem sob controle deste departamento. O Programa Nacional de Vigilância Epidemiológica tem uma lista
cerca de 40 doenças transmissíveis que são alvo de vigilância para o seu controle. E muitas delas são doenças zoonóticas. Penso que a estratégia não seria ter um programa para controlar a raiva, mas sim tanto o controle das doenças sob vigilância a nível do país, tanto doenças que são acordadas que devem estar sob vigilância permanente e ativa, e aí controlar, portanto, a ocorrência, a tendência e resposta, portanto, a todo o caso que possa acontecer. Dizer que, dentre essas doenças, as 37, existe um grupo menor, que são de doenças potencialmente epidêmicas, das quais a raiva é uma delas. Tanto mais que a raiva, a vigilância da raiva é uma vigilância ativa. Tanto sempre que se tiver um caso notificado, deve-se dar resposta, visto que ela é 100% letal. E temos outras doenças zoonóticas que também, portanto, são de caráter epidêmico e que são sujeitas a uma vigilância ativa, e é para se poder detectar de forma precoce e se dar resposta. E, como disse o doutor Pedro Van Donen, que muitas zoonoses são eventos e são doenças emergentes. Portanto, o que se deve ter em conta é ter um sistema de vigilância sensível que possa, portanto, detectar esses eventos de forma atempada e daí dar-se a devida resposta. E acho que é nesse sentido que nós estamos vindo a nos organizar. Também estamos a tentar integrar o sistema de vigilância, como já disse, né? O sistema de vigilância de doenças humanas e animais, no sentido de termos, portanto, uma direção única, visto que todas elas são doenças e que, de uma forma ou de outra, atingem o homem. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Newton. Gostaria que, entretanto, convidar o Dr. Ângelo Esteves, médico veterinário, que também gostaria de perguntar, falar com o Dr. Pedro. Dr. Ângelo? Sim, doutora Carla. Muito boa noite, doutor. Boa noite. Boa noite também extensivo ao doutor Vandu e os outros colegas que estão a acompanhar aqui esta atividade. Então, Boa noite, doutor Ângelo. sim. Para começar, eu acho que já seria mais que momento os profissionais de saúde unirem-se, independentemente se é o médico humano ou médico veterinário. Mas o que se tem visto praticamente parece os médicos humanos sentirem-se superior com relação aos médicos veterinários, mas não é isso que devia ser. E também as instituições de ensino, por exemplo, o AMBO tem a Faculdade de Medicina Veterinária e tem a Faculdade de Medicina. Eu acredito que podia se organizar também atividades de formas a partir da academia, terem aquela interação e no momento das suas atividades, pelo menos já teve algum contato com o colega.
há colegas médicos veterinários, por exemplo, que estão enquadrados no Ministério da Saúde, que foram admitidos como enfermeiro, que depois, infelizmente, o curso superior foi de medicina veterinária, que hoje não são considerados como técnicos superiores. Então, se aproveitarem também esses colegas, acho que sai a nossa saúde a ganhar, que deixá-los só e sem promoção e tudo mais. O doutor falou, por exemplo, da leishmaniose. Eu estava aqui a ler um artigo. Por exemplo, cá em Angola já foi notificado, ou já foi confirmado o caso de leishmaniose no Ambo, no município do Londoimbal. Este é um artigo que está publicado na revista de Ciências da Saúde, cá em Angola, e está publicado. Nós temos leishmaniose cá agora. A questão da tuberculose, a brucelose, por exemplo. Se formos para as questões culturais, o sul de Angola consome muito leite azedo. E muitas das vezes esse leite pode estar contaminado com a brucela ou mesmo um micobactério. Mas que, infelizmente, por causa dos trabalhos serem feitos de forma isolada, em vez de serem em conjunto, claro que essas situações não será fácil combater, porque a população vai consumindo esse leite, o médico humano chega, faz aí o seu trabalho só no seu paciente que é humano, e o veterinário faz também que é só para o animal, em vez de ser um trabalho conjunto, que seria muito mais efetivo que tratar de forma isolada. E falo também, por exemplo, da quistosomose. As chimpacas, muitas das vezes, na época seca, a água que é consumida pela população é que o mesmo gado consome, e aí esta água contaminada contamina os animais, contamina os humanos, então... E quando se debate por vezes com os médicos humanos, dizem, não, nós já fizemos tudo, nós temos feito tudo, mas ninguém faz tudo, cada um precisa sempre da ajuda do outro. Então é importante termos a consciência de trabalharmos cada vez mais unidos, em vez de ficarmos de forma isolada. Por enquanto é o contributo que eu queria dar, obrigado. Se tiver mais alguma situação, eu vou poder pedir palavras. Muito Doutora, obrigado, doutor obrigada. Ângelo. Eu gostaria, antes de lhe responder, partilhar com uma defesa de um professor que fez um estudo sobre a cistocercose no Bengo. E ele fez a apresentação, uma linda apresentação, que no final do estudo, da apresentação, nós tínhamos um médico veterinário na sala. E o médico veterinário felicitou o professor doutor, porque era trabalho de doutoramento, mas depois fez-lhe uma crítica. Por quê? Porque o professor, no final do estudo, ele distribuiu o albendazol a todos os participantes, mas não distribuiu aos porcos. Portanto, é para ver qual é o alcance que muitos de nós ainda temos com relação a esse aspecto da integração da doença no animal e no homem. É verdade, sim, senhora, e eu devo dizer o doutor Ângelo que não deve ter este
complexo, não deve levar esse complexo, porque não é verdade que os médicos veterinários são inferiores em relação aos médicos de medicina humana. Não é verdade. Nós conhecemos a história e sabemos que foi a medicina animal que contribuiu para a evolução da medicina humana. As experiências começaram nos animais, os países foram evoluindo e hoje, por causa dos aspectos de ética, até os animais também começaram a ser protegidos, porque até antes não se protegiam os animais, como não havia proteção, experimentava-se nos animais. É uma pena, portanto, nós são, como disse no princípio da minha abordagem, são algumas das fraquezas. São fraquezas que que estão identificadas. Portanto, é preciso realmente voltar a refletir, voltar a discutir e, portanto, nada melhor do que a ordem dos médicos veterinários de impor esse aspecto que está a faltar da integração, mesmo dentro do serviço de saúde, do sistema de saúde angolano, portanto, do aspecto da medicina veterinária, porque é muito importante. E nós estamos a abordar, portanto, o Dr. Newton esteve a falar da vigilância, mas nós estamos a abordar o aspecto do controlo. E o controlo está muito além da vigilância. Portanto, quando nós identificamos, portanto, já a vigilância fez a sua parte, é necessário que se estabeleçam as medidas de controlo. Daí a necessidade dos programas, porque essa é a responsabilidade dos programas individualmente. Portanto, é problema, a vigilância diagnosticou, é problema de saúde pública, é um evento. Portanto, se é problema de saúde pública, nós temos, por exemplo, o caso do HIV. O HIV veio de uma zoonose, mas tem programa. Hoje está no homem, tem o seu programa. Portanto, é preciso refletir esses aspectos. Portanto, não sei até que ponto é que se decidem esses aspectos, mas para nós, como técnicos, essas questões ficam em abertos e nós devemos dar a nossa opinião aos políticos no sentido de poderem também refletir e podermos fazer aquilo que é melhor. Em relação ao caso da xistosomíase, portanto, é outro problema. Portanto, existe o tratamento em massa, a distribuição de praziquantel nas escolas para as crianças, mas esquecemos do outro elemento que faz parte do ciclo, que é o animal, e não tratamos. Então, também fica em aberto. Daí, mais uma vez, a importância da questão dos programas. Em relação à leishmaniose, eu também já vi esse artigo. O aspecto importante que existe é o facto de que, pelo que eu percebi no artigo, a leishmaniose que está no artigo é no animal.
Portanto, o desafio neste momento é saber se tem havido também transmissão no homem, porque Doutor, sim, doutor, sim, não, sim, estou a ouvir. sim, este artigo que eu estou a referir é leishmaniose cutânea em humano. São dois casos, um de um indivíduo com 18 anos, o outro de 26 anos. Então, porque o que eu tinha visto era no animal, e então questionava-se se existia no animal, era bem possível que também tínhamos casos em humanos, mas está a dizer que já há um artigo que confirma a existência no homem, mais uma situação, porque nós até um tempo atrás dizíamos que nós não tínhamos leishmaniose. Então, também temos leishmaniose. Sim, E há temos, outro porque aspecto. este, sim, este Há outro foi, foi, aspecto. foi, sim, Eu estava a dizer, foi há outro aspecto. comprovado. Sim, sim, doutor. Portanto, há outro aspecto. O Dr. Newton esteve a falar, por exemplo, das doenças que são que fazem parte das 38 doenças dos eventos que constam na vigilância epidemiológica. A leishmaniose parece que não estava. Portanto, porque nós estávamos com a história de que nós não tínhamos mais uma razão para que a notificação seja acionada para se incluir. Então, são alguns pontos que eu identifico como desafios que estão em aberto para se refletir, para se melhorar o próprio regulamento sanitário angolano, as doenças zoonóticas que devem constar da vigilância epidemiológica. Portanto, há mesmo a necessidade de haver a integração entre a medicina veterinária e a medicina humana, porque há doenças que estão silenciadas nos animais e que nós precisamos também de procurar no homem. E é a partir da presença dessas doenças nos animais que nós temos que começar a prestar atenção. Eu Eh, concordo, doutor Pedro. Gostaria só de dar aqui a oportunidade. Eu acho que o doutor David Vimanda, não sei se está neste momento, doutor David, tinha bocado solicitado intervir. Sim, Sim, sim. Boa noite, boa doutor. noite, boa noite, auditório. Na verdade, eu ainda não sou doutor, sou estudante do quinto ano da Faculdade de Medicina Veterinária Boa. e tenho participado a todos os Zoom que a Ordem tem realizado e tem sido muito importante. Eu levantei a mão no momento em que a doutora Carla disse que daria oportunidade para outros falarem, só que depois eu já fui ultrapassado na questão da inserção de médicos veterinários para os trabalhos ligados à medicina humana, no conjunto de um só mundo, uma só saúde. E a minha questão parece que já foi ultrapassada, mas se haver necessidade de dar mais um contributo, eu agradeceria. Quanto a esta ligação que deve existir entre a medicina humana e a medicina veterinária nos hospitais locais, por exemplo, porque para casos de diagnóstico das zoonoses, claramente não é competência do médico humano este diagnóstico. Então, há razão de que haja um médico veterinário. A título de exemplo, li um relato na internet de que, acho que foi na Zâmbia mesmo, com certeza, de que uma menina terá morrido porque diagnosticaram na malária, enquanto que depois nos exames pós-mortes que fizeram,
detectaram que era a leptospirose. Mas porque os sinais são muito, mas muito parecidos, e o médico humano, naqueles sinais, só leva-o a diagnosticar a malária. Então, no fundo, era a leptospirose. Então, há uma grande necessidade mesmo dessa junção. Mas, como disse, já fui ultrapassado, então, muito obrigado. Estimado, nós é que agradecemos. Doutor Pedro, temos aqui também a doutora Cleonice Costa, que gostaria de poder, espero que ela esteja. Doutora Cleonice? A doutora Cleonice, médica veterinária, neste momento a trabalhar na província de Benguela. Doutora Cleonice, muito boa noite. Sim, boa noite, doutora Carla, boa noite, colegas, boa noite, doutor Pedro. Boa noite, doutora cunhada. Não dá bandeira, cunhado. Não posso abandonar a família. Não, é isso, é isso. Olha, primeiro quero realmente parabenizar o doutor Pedro e a doutora Carla por terem proporcionado este, vamos considerar, evento, terem proporcionado esta oportunidade para falarmos de igual para igual com um médico humano, médico da saúde pública, e falarmos, pormos aqui algumas questões na mesa. Bom, eu tinha levantado a mão quando da intervenção do Dr. Ângelo, só para reforçar realmente a ideia de que há cada vez mais necessidade de trabalharmos juntos, e relatar um facto que aconteceu, penso que em 2013, se não me engano, 2013, sim, na estação zootécnica da Cacanda, no NAMIP, estação do Instituto de Investigação Veterinária. Tínhamos 6 pastores na altura e todos os pastores estavam com diagnóstico de tuberculose. Entretanto, estavam a fazer tratamento, mas continuavam a trabalhar como pastores. E quando nós fomos fazer o diagnóstico da tuberculose nos animais, nos bovinos, os bovinos também estavam todos com tuberculose. Portanto, são aspectos que às vezes não se levam em conta e não permitem depois ter êxito no tratamento e no controle das doenças, não é? Não sei se terá chegado aos técnicos da saúde que aqueles homens que tenham diagnóstico de tuberculose eram pastores. Não sei se terá chegado ao conhecimento das autoridades que eles continuavam a trabalhar e a trabalhar com animais. E não se fez o cruzamento da informação para que no local também se visse em que estado estavam os animais, não é? Obviamente que por questões sanitárias, esses animais foram todos para o abate, né, sanitário. Mas, veja, os homens estavam a ser tratados, estavam em tratamento, mas continuavam em contato com animais doentes. E é um perigo, porque são eles que se infectam, que são contaminados pelos animais, mas depois levam a doença para casa, para as famílias. E era só para isso. Por outro lado, também vejo que os técnicos da saúde, vejo e ouço por técnicos mais antigos da saúde, que dizerem que ultimamente os médicos negligenciam muito doenças como xistosomias, doenças do foro urinário. Não há muita preocupação em fazer diagnóstico, em pedir diagnóstico dessas doenças aos laboratórios. Tudo se resume a malária, febre tifoide, e nunca pedem um exame à urina. Se é o exame da urina, como é que se chama aquele exame?
esquece, o doutor Pedro pode A urina sumária. a urina sumária, mas nunca se presta muita atenção ao que são os parasitas. Tivemos caso no Ambo, não me lembro agora em que bairro foi do Ambo, que as crianças estavam todas com sangue na urina e ninguém se preocupava. Até que uma auxiliar de limpeza do laboratório de veterinária foi ter com os técnicos e pôs a questão. E os técnicos do laboratório foram, fizeram colheita de análise e realmente as crianças estavam contaminadas. Portanto, é só mesmo para reforçar, Dr. Pedro, quem sabe vai ser o nosso interlocutor, para que haja, de facto, mais trabalho conjunto entre os dois, entre as duas entidades, né, de saúde, para uma só saúde, reforçando este lema, né? Pronto, era isso. Muito obrigada. E é um prazer estar a ouvir o Dr. Pedro e o debate está mesmo bom. Muito obrigada. Obri- Obrigado, doutora Cleonice. Para dizer que em relação ao aspecto da leptospirose que o doutor David esteve a comentar, aconteceu na Zâmbia, mas nós também aqui temos N casos de óbitos com diagnóstico de malária que certamente não foram. Portanto, é assim um pouco pela região. Portanto, tudo vai para o saco das malárias, mas nem todas as malárias, nem tudo é malária. E certamente nós temos aqui também leptospirose. Infelizmente, é dos tais aspectos. Nós temos, por exemplo, a vigilância epidemiológica, mas nós não temos os casos. Portanto, podemos ter um ou outro caso, mas ainda temos muita deficiência de dados. Portanto, esse é outro aspecto. Para além da questão da vigilância, também temos a questão dos dados. Portanto, são muito limitados, ainda existe muita limitação em relação à a notificação dos casos e os dados. E então, tudo isso contribui para que também essas fraquezas subsaiam ainda com maior ênfase. Portanto, é um aspecto que nós também temos que considerar. Portanto, são fraquezas do nosso sistema. De qualquer forma, agradeço a contribuição da doutora Cleonice. Doutor, muito obrigada, muito obrigada. Temos aqui o doutor Nilton Francisco. O doutor é um médico e está ligado à saúde pública, ao Departamento de Saúde Pública do Ministério da Saúde. Doutor Nilton, por favor. Obrigado mais uma vez. Eu entrei, portanto, era só para poder acautelar alguns aspectos. Dizer que o Ministério da Saúde, nos últimos 2 anos ou mais, tem vindo a trabalhar no sentido da integração dos serviços veterinários, tanto no sistema de saúde único, ou seja, uma só saúde, visto que nós temos que andar juntos. Se tivermos em conta o caso da raiva, que eu já tanto falei há pouco tempo, existe a raiva humana e a raiva animal. A raiva no animal, tanto o sistema veterinário é que deve
ter em conta. Portanto, é tudo, está tudo bem definido. Agora, temos que andar juntos porque a doença, quando se instala, o homem é que sofre. Então, temos de andar juntos para poder controlar a doença, tanto a humana e como a, a, a raiva animal. E penso que a doutora Carla, tanto, ela tem estado nos nossos debates e acho que poderia, portanto, dar um aporte sobre o esforço que tem sido feito no sentido da integração, portanto, dos sistemas. E acho que os colegas veterinários deviam estar calmos, porque não existe nenhuma tendência dos médicos humanos, portanto, tentarem se sobrepor, porque a ideia mesmo é estarmos integrados para podermos controlar as zoonoses a nível do país. Portanto, é isso que a gente quer e é isso que a gente espera. Muito obrigado e vamos esperar que haja maior interação entre nós para que possamos definir estratégias integradas para controlar as doenças zoonóticas, que são muitas no país. Obrigado. Doutor Newton, muito obrigada pela sua intervenção. Sim, naturalmente, eu sou médica veterinária, também sou funcionária do Instituto de Investigação Veterinária e tomar atenção que, apesar dos esforços que têm sido feitos nos últimos tempos, nós ainda pecamos pela a implementação. Sim, os esforços têm sido feitos, mas é importante, digamos, a documentação, a legislação, a regulamentação, entre elas, foi uma das perguntas que eu fiz, a questão ao Dr. Pedro inicialmente, porque infelizmente o sistema de vigilância animal também tem que ser implementado. E tem razão. A saúde, a raiva, por exemplo, no caso da raiva, há necessidade de uma maior integração, mas de uma maior organização por parte da saúde animal, mas não há dúvidas de que hoje, e são recomendações a nível da Organização Mundial de Saúde, que isto é, temos que falar apenas numa só saúde. Era interessante continuarmos nesses debates para normalizarmos algumas situações que precisam ser tidas em conta. Doutor Pedro, não sei se quer dizer mais alguma coisa. Penso que eu também paro por aqui, não tenho Eu, mais isto é fala. assim, pronto, era, porque no fundo não era para parar, mas pronto, se quisesse dizer mais alguma coisa. São assuntos que nos preocupam muito como profissionais, porque há necessidade de continuarmos essa parceria. Sim, claro, se não tivermos mais ninguém que queira, digamos, falar, perguntar alguma coisa ao Dr. Pedro, nós podemos sim parar por aqui, faço o horário, está bem? Por isso, Dr. Pedro, por favor, podia-nos só dizer algumas palavras, por favor? Bem, eu gostaria de agradecer a todos os participantes, dizer a todos os médicos veterinários, pelo que percebi, também tem estudantes, que a medicina veterinária é muito importante, para aqueles que se sentem inferiorizados em relação à medicina humana, devem eliminar esse tipo de complexo. Portanto,
tive a oportunidade de visitar um instituto de renome internacional, que foi a Fiocruz, em que o reitor era médico veterinário e tinha outros médicos, mas o reitor era médico veterinário. Na altura, eu achei que como é que um médico veterinário chegava, mas depois percebi o objeto de estudo de investigação daquela instituição só poderia ter um médico veterinário, porque na realidade a pesquisa era principalmente feita nos animais. Não quer dizer que não se faz pesquisa para no homem, faz-se nos animais em maior quantidade. Portanto, nós sabemos, por exemplo, que a produção de vacinas começa precisamente por aí. Daí a importância, é de grande importância. Portanto, eu gostaria de tranquilizar os colegas, chamar a atenção para a importância da medicina veterinária, e se nós quisermos crescer, temos mesmo que andar juntos, como disse o Dr. Nilton. Gostaria também de dizer que um aspecto importante, que é o desafio para o nosso comércio, que está mesmo na atualização do Regulamento Sanitário Angolano, porque é aí aonde se vai fazer sentir o aspecto relacionado com essas fraquezas das doenças que não estão a ser abordadas, mas que são importantes. É o caso, por exemplo, da leishmaniose, que nós não temos uma noção da quantidade de casos. Portanto, temos um artigo, mas não temos mais quase nada. Portanto, em relação à tuberculose bovina, quase que não se fala, mas a importância da relação entre a tuberculose no homem e no animal, portanto, nós conhecemos, e daí que mais uma razão para que essas doenças, portanto, sejam incluídas dentro do regulamento sanitário angolano. Penso que é tudo da minha parte. Desejar uma continuação de bom sábado ou de boa sexta-feira aos colegas e até o próximo encontro. Oh, doutor Pedro, muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada esta aula maravilhosa que nos deu hoje. Agradeço a sua disponibilidade e que sim, vamos manter e garantir que mantenhamos outros encontros e ver hoje, ver aqui profissionais, médicos veterinários, estudantes, acredito que seja um bom presságio para o futuro que este Angola precisa. Doutor Newton, muito obrigada pelas suas contribuições, doutora Cleonice, doutora Elsa, doutor Ângelo, muito obrigada a todos e nós até breve. Doutor Newton, quer dizer alguma coisa mais? Ou está com a mão no ar? Ou podemos nos despedir, doutor Newton? Eu acho que sim, acho que ele não deve ter tirado. Pronto. Muito boa noite, estimados colegas, e vamos preparar-nos para um futuro melhor, onde todos os profissionais possam fazer parte do cenário que a Organização Mundial de Saúde pretende. Uma só saúde, onde estejamos os médicos veterinários, a questão ambiental seja salvaguardada. Estamos juntos, doutor Pedro, e nós até breve. Até breve. Até Tchau. breve. Tchau, até Obrigada, breve, doutora. doutor. Obrigada a todos pela presença. Até já.
Até já, professora Carla. Muito obrigado. Obrigada, professora. Até já.